Olá, olá! Bateu aí as 19 badaladas, 7 horas da noite. Muito boa noite a todos. Vamos esperar aí o pessoal chegando, Jean-Pierre, grande Thiago Esteves. Satisfação, meu amigo. 11 horas aí em Portugal? Isso aí, 11 horas da noite em Portugal. O pessoal lá de Portugal também acompanhando. Oi, Fer, que bom que deu para vir hoje. Seja bem-vinda. Ó, Mariana Cortinhas, quanto tempo, quanto tempo. Que alegria em ter você aqui também, muito bom. O pessoal está entrando, então vamos aguardar aí um minutinho ou dois para que as pessoas entrem, se acheguem, fiquem confortáveis em seus lugares. Olá, Maurício, como vai? Que legal, que legal. Opa, Cláudio também aí dando a honra da sua presença. Que legal, obrigado por estarem aqui. Olá, Anderson, seja bem-vindo. Olá, Valéria. Tudo bom com você, tia? Beleza, que legal, hein? Hoje temos aí mais uma live, é a segunda dessa série que eu estou produzindo. A semana passada foi muito legal, foi uma energia muito boa que rolou aqui. A resposta de vocês, né, de quem esteve presente, também foi muito boa. Eu fiquei realmente muito entusiasmado e bastante motivado aí para continuar com a apresentação desse conteúdo que é muito importante, que é extremamente relevante, principalmente para esse momento em que a gente está vivendo. Então, é um grande prazer receber vocês aqui. É muito bom poder estudar aqui com vocês, porque é impressionante o quanto a gente aprende também quando a gente se prepara para poder passar conteúdo. Então eu agradeço a vocês também por estarem me motivando também a passar por esse processo tão grande de aprendizagem e poder aqui compartilhar com vocês esse conhecimento, essas experiências, para que a gente possa ir juntos, né? Juntos a gente consiga lidar melhor com os desafios do desenvolvimento da criança, com os desafios de ser pai, com os desafios de ser mãe, ainda mais, né, repito, nesse momento agora que a gente está passando, que as escolas aí não estão podendo dar o apoio que elas tanto dão. Tenho aqui também presente muitas professoras e educadoras também que estão aí também fazendo o seu trabalho à distância, e realmente é muito complicada essa situação toda, mas com certeza a gente vai superar, e aqui é uma excelente forma da gente poder estar compartilhando conteúdo, estarmos nos encontrando e podendo compartilhar aí um pouquinho também do nosso tempo juntos. Então, vamos lá então? Enquanto as pessoas vão entrando, a gente toca o barco. Como ajudar os nossos filhos a gerirem melhor as emoções deles? Essa é a grande pergunta, é a questão que vai nortear o encontro de hoje, tá? A maioria de vocês certamente me conhece, mas para quem não me conhece, quem está chegando agora, de repente foi indicado aí por outra pessoa, por algum amigo conhecido meu, eu me chamo Sândalo, tá? Eu sou educador físico, sou formado em educação física, tenho um mestrado em desenvolvimento da criança, tenho um MBA em desenvolvimento humano, eu sou especialista em comunicação e transformação de conflitos. Fiz vários cursos na área do coaching e do desenvolvimento humano, inclusive um de coaching infantil, que é pelo ICIGE, Instituto de Coaching Infanto-Juvenil. Tenho também aí várias outras formações nessa área, tenho um Master Coach Comportamental, analista de inteligência emocional, enfim, tenho me aprofundado bastante nessa área, nesse campo, nesse universo que é o desenvolvimento humano, e agora eu tenho a alegria de conseguir juntar duas grandes paixões, porque eu trabalho com criança já na área do treinamento esportivo, na área da natação especialmente, já há mais de 20 anos, com bebês, crianças pequenas, jovens, e agora eu tenho conseguido trazer conteúdo e juntar esse conteúdo também da área do desenvolvimento humano com o desenvolvimento da criança e desenvolvimento infantil. Especialmente os meus grandes mestres, os meus maiores professores, né, eu posso dizer, são os meus filhos. Sou pai da Maia, que está com 5 anos, e do Gael, que tem
2 anos e meio, faz 6 anos agora em outubro, e eles realmente são os meus grandes mestres. São eles que me ensinam todos os dias como aprender a gerir, né, as minhas próprias emoções e, em contrapartida, também ajudar eles a gerir as emoções deles, né? Esse é um desafio enorme que a gente tem como pai, como mãe. Vamos falar então sobre isso. Tem bastante coisa legal aqui. O tema ele é um pouco complexo. Eu vou tentar trazer de forma simples. De vez em quando eu vou usar aqui vocês como termômetro para saber se as coisas estão fluindo bem. Vamos lá? Algumas questõezinhas aqui para a gente refletir antes, para a gente pensar. Você realmente considera ser importante que o seu filho, que a sua filha aprenda a gerir melhor as suas emoções? Se você está aqui hoje, provavelmente a resposta é sim. Você considera isso importante. Tá, ok, Sândalo, mas o que de fato significa isso, de gerir melhor as suas emoções? Quais são as vantagens que isso vai proporcionar para o meu filho, para a minha filha, durante a vida dela? Como que isso vai impactar o desenvolvimento dela? A gente está falando aqui, um dos termos que são utilizados para esse conceito, a gente fala, né, da inteligência emocional, hoje muito falada, e as soft skills. Como que a gente ajuda os nossos filhos a desenvolver essa inteligência emocional, a desenvolver essas habilidades soft no mercado de trabalho, em relacionamento com pessoas, de autoconhecimento, autocontrole, enfim, a gente vai tratar desse assunto em especial aqui nessa live de hoje. E agora eu quero saber de você. Você se sente preparado, você se sente preparada emocionalmente para essa tarefa? De ajudar o seu filho a se desenvolver emocionalmente? Como que você, pai, como que você, mãe, costuma expressar as suas próprias emoções na relação com o teu filho? Ou então na presença dele? Você está atento a isso? Como é? Quais são os resultados? Quais são os impactos que isso tem na relação que você exerce com o teu filho hoje? Quais são os momentos chaves em que às vezes você estoura, né? Tem às vezes um acesso de raiva, ou então às vezes que você deita a tua cabeça no travesseiro e sente medo pelas incertezas que estão pela frente, ou então tristeza por alguma questão, às vezes teu filho fala alguma coisa ou faz alguma coisa que te afeta. Como é que você lida com isso no teu dia a dia? Tá? A gente vai tocar um pouco nesse ponto também, porque é fundamental nesse processo de ajudar os nossos filhos a lidar melhor com as emoções deles, a gente também olhar para as nossas próprias emoções e como que nós estamos lidando com elas. Porque afinal nós somos um exemplo e a gente vai ensinar eles a maior parte do tempo pelo exemplo. Então aí é um grande desafio, né, que eu lanço essa questão para que a gente possa a partir daqui desenvolver então esse tema e encontrar aí respostas para essas perguntas. Vamos lá? Todo mundo está me ouvindo bem? O som está legal? A luz está boa? Como é que vocês estão aí? Então, ok? Dá um okzinho aí só para eu me orientar, para saber se vocês estão comigo. Beleza? Ainda tem pessoalzinho chegando. Obrigado. Legal. Então tá bom. Então quais são os tópicos de hoje? Nós vamos falar então hoje sobre conexão afetiva, que é essa capacidade de construir um campo relacional positivo. E esse processo primeiramente acontece dentro da gente e depois a gente externaliza isso. Tá? A gente vai aprofundar esse tema. A gente vai falar sobre as emoções. Quais são? O que são emoções e quais são elas? Vamos tratar aí de uma maneira mais ou menos superficial, né? Porque não é o mérito da gente aprofundar muito aqui sobre inteligência emocional, sobre gestão das emoções, sobre uma abordagem da Universidade de Yale, que se chama Ruler, né? Ruler em inglês, e eu vou trazer esse conhecimento para a gente também. É uma ferramenta bem legal, tem toda a informação lá no site deles para vocês pesquisarem depois. E além de falar sobre algumas técnicas e algumas dicas para a gente colocar em prática já saindo daqui, saindo da live já com os nossos filhos, ou então amanhã,
quando a gente estiver com eles por perto, ou quando a gente se encontrar naquelas situações de momentos de escolha que a gente falou lá na semana passada. Então, quando a gente se coloca nesses momentos de escolha, como que a gente vai reagir, ou como que a gente vai responder a essa situação. Então, legal, vamos dar sequência. Eu queria só colocar aqui uma coisinha para vocês agora. Eu queria que vocês, quem tiver mais facilidade de fechar os olhos para visualizar, que feche por um instante, breve instante. Quem quiser pode permanecer com os olhos abertos. Mas eu queria que você pensasse a respeito de uma coisa. Imagine o seu filho, a sua filha, chegando na sua casa, batendo na porta da sua casa, daqui a uns 20 ou 30 anos. Como que você gostaria que fosse esse homem ou essa mulher que você está recebendo na sua casa? Como você gostaria que fosse? Tem uma frase aqui que é mais ou menos provocativa, mas ela é profunda, né? Quem seu filho será no futuro depende de você. Como que isso toca você? Porque a mim me toca de uma maneira muito profunda. Olha, dá um certo peso, uma certa responsabilidade, mas ao mesmo tempo também dá uma alegria. Fala, caramba, olha só que legal a possibilidade de poder construir junto com alguém uma vida com significado, uma vida com propósito, né? E você ajudar a fazer parte dessa caminhada com uma pessoa é incrível, não é? Como pai, como mãe. É realmente uma grande responsabilidade, mas é também uma alegria enorme. Uma alegria enorme. O que é conexão afetiva? Tá? Conexão afetiva, quando eu falo de conexão afetiva, eu estou querendo dizer basicamente duas dinâmicas que compreendem um mesmo fenômeno. Uma dinâmica interna, que é aquela capacidade que a gente tem de perceber, de acolher e de processar uma emoção, um sentimento. Tá? E o segundo ponto é uma questão externa. Como que eu faço? Qual é a minha resposta em relação a essa emoção? Como é que eu respondo a isso? Quais são os pensamentos que surgem na minha cabeça e quais são os comportamentos que me geram? Quais são as ações que eu tomo a partir desse sentimento, a partir dessa emoção sentida? Que é a forma como eu vou interagir socialmente, é a maneira como eu vou me conectar, que eu vou me relacionar com as pessoas à minha volta. Então a gente tem esse processo interno e a gente tem essa relação, esse relacionamento que acontece externamente com as outras pessoas. Muito bem, para abordar esse tema, eu vou falar então de inteligência emocional, gestão das emoções e trazer aqui a ferramenta Ruler para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Antes de falar da inteligência emocional, eu quero falar sobre as emoções. Afinal de contas, o que são as emoções? Quais são as emoções? As emoções, tá? E aqui eu vou adiantar um pouquinho o tema de uma próxima live, de uma próxima conversa, que tenha muito a ver com o curso que eu estou formatando, tá? Então, um módulo desse curso vai ser sobre conexões afetivas, que é o tema dessa live, e vai ter um módulo que é sobre neurociência aplicada, que vai explicar um pouquinho melhor isso que eu vou trazer para vocês agora. As emoções, elas nascem no sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro, é uma parte do nosso cérebro inconsciente. Essa parte do nosso cérebro, que se chama sistema límbico, ela é responsável pelas emoções, ela é responsável por alguns processos de aprendizagem e também pelas nossas memórias. Se ela está no nosso cérebro inconsciente, quer dizer que a gente não tem um controle consciente sobre elas. A gente não tem como evitar uma emoção de surgir. Ela surge, ela emerge, ela vem. Ela é parte dessa afeição nossa. Nós somos afetados por coisas que acontecem e a gente responde de forma mais ou menos automática àquilo. As emoções surgem. Agora, a resposta que a gente vai ter em relação a essa emoção que vai diferenciar. Porque é a partir desse estímulo
né? Um estímulo que seja interno, pode ser um pensamento também, né? Às vezes a gente tem medo de coisas que estão dentro da nossa cabeça, ou então um estímulo externo, algo que acontece no meio ou com as pessoas que estão à nossa volta, e a gente tem que aprender a lidar com elas. A emoção surge, tá bom, e daí? E aqui tem um ponto muito importante, porque quando a gente fala em ajudar os nossos filhos a lidarem com as emoções deles, a gente tem que partir do princípio e ter esse conhecimento de que o cérebro da criança funciona diferente. O cérebro da criança, ele ainda está em construção. Então, essa conexão entre o cérebro límbico e o neocórtex, onde se processam os pensamentos, a racionalidade, ela não está ainda muito bem estruturada. Essa conexão ainda está sendo construída. Tem um livro que se chama O Cérebro da Criança, que fala, né, traz essa analogia sobre o andar de baixo e o andar de cima. Então a gente tem que construir ligações entre o andar de baixo, que é onde acontecem e se processam as emoções, e o andar de cima, que é onde a gente racionaliza sobre, que a gente interpreta as emoções e vai, a partir dessa interpretação, gerar um determinado comportamento, uma determinada ação, uma resposta àquilo que nos afetou. Até aqui está tudo bem? Estamos compreendendo? Está legal? Tudo ok? Vamos dar sequência. E é interessante, porque eu costumo dizer que esse processo de construção dentro do cérebro da criança, ele se dá até os 6, 7 anos, no primeiro setênio. E depois, na adolescência, ele sofre uma grande reforma. Quem assistiu aqui o filme que eu dei a dica, que eu sugeri ontem no post, o Divertidamente, a gente vê isso com muita clareza no filme. É um filme que foi feito com um apoio de neurocientistas. Ele é muito interessante porque, além de ele ajudar a gente a poder trabalhar com essa questão das emoções com os nossos filhos, né, de ilustrar isso, ele mostra muito bem também como é que as coisas funcionam, né? Aquelas emoções lá brigando para controlar a Harley. Isso é bem legal, né? É bem interessante. Eu uso muito com a minha filha os personagens e trago essas histórias de quem está no controle. Esse é um jeito muito legal de trabalhar as emoções com as crianças. Então, quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. E como o cérebro da criança está em construção, ela não sabe lidar muito bem com isso. Por isso que ela tem acesso de raiva, por isso que tem acesso de birras, por isso que ela tem acesso de choro, tristeza, bate, chuta, porque ela não conecta ainda o andar de baixo dela, do cérebro límbico, com o andar de cima, com o neocórtex, que ainda está sendo construído. E é um papel muito importante dos pais no processo de construção dessa conexão. Por isso que a conexão afetiva é tão importante, né? E eu faço questão aqui de reforçar e de trazer esse conceito para a gente poder entender um pouco mais como é que isso funciona. Então, quando a emoção surge, e ela surge sem a gente querer, sem a gente ter a intenção, a gente tem que lidar com ela. E a primeira coisa que a gente faz é a gente interpretar ela. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E às vezes, muitas vezes a gente quer justificar, e ainda mais a gente justifica ainda dando responsabilidade para os outros e não assumindo a responsabilidade pela emoção. Tá? Esse é um dos tópicos que a gente vai conversar um pouquinho mais ali no final, porque realmente isso é muito importante nesse processo de ensinar também a criança a assumir a responsabilidade por aquilo que ela sente, e a gente também assumir a responsabilidade por aquilo que a gente sente, né? E não atribuir à criança, por exemplo, você me deixa triste, você me deixa muito feliz. Olha só que responsabilidade grande para a criança, né? Não, eu estou feliz por estar com você, ou o que você fez, né, me deixou triste, não é você me deixa triste. Então, enfim, são detalhes, às vezes semânticos, de comunicação, que têm um significado profundo nessa forma como a gente vai estabelecer esse contato com a criança e como ela vai compreender e entender o que está acontecendo à volta dela. Quais são as emoções básicas? Vamos lá, então, tinha lá, né, no post que eu coloquei ontem, estavam lá 5 emoções básicas que o filme Divertidamente traz, que é a alegria, o medo, a tristeza, o nojo e a raiva. Alguns autores trazem uma sexta emoção, que é a surpresa. Então tem alguns autores que trazem 5 emoções básicas, outros 6 emoções básicas, mas
o interessante é a gente perceber que são algumas emoções básicas que governam. E os sentimentos provenientes dessas emoções são inúmeros, são muito variados. Cada um vai responder de uma forma diferente, a partir da sua própria experiência, da sua própria história de vida. Então, as emoções são básicas, são as bases, e a gente vai expressar essas emoções, a gente vai sentir elas de inúmeras maneiras. Né? Que não vale a pena a gente entrar aqui no mérito de todas, mas vamos ficar aí com essas 6 emoções básicas então. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Legal. A gente tendo ideia de quais são essas emoções básicas, a gente passa então para o tema de inteligência emocional. Vamos tratar então como é que a gente faz nesse processo de sentir e de gerir a emoção. E depois a gente vai passar para como que a gente pode ajudar os nossos filhos nesse processo. Dentro da inteligência emocional a gente tem então aí as competências pessoais e as competências sociais. As competências pessoais, a gente tem o autoconhecimento e depois a autorregulação, ou seja, entender, saber quais emoções nós estamos sentindo, e depois como que a gente regula, como é que a gente lida com essas emoções. E temos as 2 competências sociais, que é a empatia e a socialização. Tá? São 2 formas, e daí tem um 5º pé da inteligência emocional, que é a motivação, que é a forma como a gente se motiva, né? Essa automotivação de fazer as coisas acontecerem a partir do entendimento em que a gente vai utilizar as nossas emoções de maneira a buscar aquilo que a gente quer, atingir os nossos objetivos, né? E não ficar muitas vezes lamentando, então sofrendo, ou então alimentando uma emoção que não nos leva a lugar nenhum. Até aqui tudo tranquilo? Como é que tá? O pessoal está entrando, o pessoal ficando... o pessoal do Recanto do Desenvolvimento, muito legal, que legal que vocês estão por aqui. É uma satisfação imensa. Gui, até agora tudo bem? O som tá legal? Vamos continuar então. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 aspectos, tá? 4 aspectos somente da gestão emocional. A primeira delas, o que eu acabei de falar, essa autoconsciência, a gente entender o que a gente sente e a gente conseguir lidar com isso de uma maneira a regular a nossa emoção de uma forma positiva, né? Não responder, não reagir, mas a gente responder à emoção, né? A gente tem o caminho da abre mão, quando a gente renuncia à perfeição, a gente abre um espaço para melhoramento, para nós percebermos que nós somos falíveis e que a gente pode errar e que a gente tem que aprender com os nossos erros. Abre espaço para que você olhe para a maneira como você está interagindo com o seu filho, com a sua filha, e que a gente consiga perceber que há espaço para melhora ali, sem essa pressão da perfeição, porque eu tenho que ser um pai perfeito, porque a sociedade espera que eu faça isso, ou porque os meus pais esperam que eu aja de determinada forma com os meus filhos. É muita pressão social também, a gente tem que conseguir se blindar dessa pressão social e nos entregarmos de corpo e de alma, com a nossa essência, porque daí sim a gente vai estar conseguindo nos conectar com os nossos filhos de maneira sincera, profunda, e a gente vai conseguir impactar muito mais esse processo de gestão das emoções deles também, pelo exemplo que a gente vai estar dando para eles. Terceiro ponto da gestão emocional é a gente se doar sem esperar contrapartida. Aqui também é um ponto também, às vezes, sensível na relação que a gente tem, né, entre pais e filhos, que é fazer o que a gente tem que fazer, servir, sem esperar nada em troca, sem esperar que eles façam alguma coisa que a gente gostaria que eles fizessem em troca. É muito, muito interessante também esse ponto. E, por fim, né, aquela conexão que eu falei, que é essa conexão por inteiro. É você estar em presença plena com eles, ter esse tempo de qualidade, oferecer-se a eles, né? Com as suas fragilidades, com as suas forças, com o seu conhecimento, com a sua curiosidade também, de aprender com eles. E a gente, nessa entrega, a conexão ela fica muito mais forte.
né? E a gente consegue estabelecer e ajudar ele a gerir as emoções dele a partir dessa conexão. É a partir dessa conexão afetiva que a gente vai conseguir ajudar eles. É por isso que eu tenho reforçado tanto esse ponto aqui para vocês, e a gente vai falar um pouco mais sobre as dicas aí de como fazer isso daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou falar sobre o Ruler, que é essa ferramenta disponibilizada pela Universidade de Yale, que traz aí 5 passos, né, para a gente poder contribuir com a criança nesse processo de gestão das emoções deles. Ruler é um acrônimo em inglês, e eu vou trazer aqui já as palavras já traduzidas, né? A primeira delas é reconhecimento. Então é importante a gente ajudar a criança a reconhecer as suas emoções. O que ela está sentindo? Quando ela está sentindo? O que proporcionou aquilo para ela? Né? Que a gente vai para o segundo passo, que é o entender. Entender essas emoções. Como que o corpo dela está respondendo aquelas emoções? O que ela está sentindo? Às vezes é até legal falar isso mesmo, que você está sentindo alguma coisa onde no seu corpo? Né? Normalmente, às vezes, tem o medo, pode ser aqui na região do estômago, a raiva, na região, assim, sei lá, da barriga, mais para baixo um pouco, aonde que a criança está sentindo aquela emoção. Então, ela reconhece, entende, e daí o terceiro passo é você dar um nome, é nominar essa emoção. O que ela está sentindo? É importante que ela dê nome a essa emoção, e daí aí o filme, Divertidamente, nos ajuda nesse processo, né? Porque ali a gente pode até falar, e eu falo muito isso com a Maia, né? Eu falo, tá, quem estava no comando então? Era o vermelhinho lá, que era raiva, ou era tristeza, alegria? Agora a alegria está no comando, e ela, de uma forma lúdica, na brincadeira, ela começa a entender como que ela está respondendo às situações, aos contextos. Tem uma história bem legal que eu vou contar daqui a pouco para vocês, que ilustra muito bem esse ponto, né? Essa maneira de lidar com as crianças, e que elas entendem de uma forma muito fácil, muito mais do que a gente imagina. Então, reconhecer, entender, nominar. Quarto ponto, expressar. Como é que ela expressa essa emoção? Como é que ela expressa a raiva? Como é que ela expressa a tristeza? Como é que ela expressa o medo? Como é que ela expressa as emoções que ela sente? Como que a gente pode ajudar ela a expressar de maneiras, muitas vezes, por exemplo, né, principalmente na raiva, talvez, a não machucar ela mesma ou a não machucar os outros que estão à sua volta, irmãos, pais ou então qualquer outra criança. Na escola a gente tem bastante casos desses, né, de crianças que às vezes têm acesso de raiva e ela acaba machucando um coleguinha. Então, como que ela expressa essa emoção? E o quinto ponto dentro desse acrônimo do Ruler é você regular. Então a gente tem novamente aqui, reconhece, entende, dá um nome para a emoção, nomina a emoção, expressa e regula. Tá? São 5 passos aí para que a gente possa ajudar a criança nesse processo de lidar melhor com as emoções dela. Então vamos agora às dicas. Vamos então às dicas aí, que é a parte que eu acho que interessa a todo mundo, como que a gente pode fazer isso. E agora eu quero falar 2 coisas aqui. Primeiro, né, são 2 dicas de ouro aqui. Primeiro, antes de tudo, não é a mais fácil, mas talvez a mais importante, é preciso que nós tenhamos a capacidade de aceitar e acolher a nossa própria criança interior. Isso mesmo, aquela criança que mora dentro da gente, a nossa criança interior, que está aqui ainda, né? Que vive em nós. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente responde e a gente reage às coisas com ela, com essa criança no comando. Muitas vezes, a maioria das vezes, de forma inconsciente. Como é que a gente faz para acolher essa criança? Agora, nós como adultos, podemos olhar para essa nossa criança e falar, não, está tudo bem, está tudo bem. Eu cuido de você. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E nesse processo de aceitar e de acolher essa nossa criança interior, é preciso também que a gente respeite e reverencie a nossa própria história.
Isso vai facilitar muito a conexão que a gente vai ter com os nossos filhos. Demais. Experimente você passar por esse processo de reflexão e depois vai interagir com as suas crianças. É impressionante. Impressionante. Muitas vezes a gente deixa essas nossas crianças, a gente quer deixar ela escondida, e normalmente quando a gente reprime as emoções, quando a gente reprime alguma coisa dentro da gente, ela vem com mais força, de forma inconsciente. Então é preciso estar muito atento em relação a isso. Tá? Eu sei que é um assunto mais longo, mas esse é a primeira dica. Aceite e acolha a sua criança interior. E é muito legal porque ter filhos é uma excelente oportunidade para que a gente possa se tornar melhor pessoa, uma pessoa melhor, não é mesmo? Eles testam os nossos limites, eles tiram a gente da zona de conforto o tempo inteiro, todos os dias. A gente tem que ter uma capacidade, uma resiliência, uma inteligência emocional, nesse sentido que eu estou falando aqui, para realmente superar e conviver com eles. Talvez não seja o caso de alguns, mas com certeza é o caso da maioria. Eles estão constantemente testando os nossos limites. E isso possibilita com que a gente cresça, com que a gente amadureça. A gente tem que ver isso também como uma oportunidade de crescimento. Legal? Então essas são as 2 dicas de ouro, tá? Para a gente poder passar aqui agora, então, para como que a gente pode fazer isso. Tem aquele estudo da psicologia positiva que fala quais são os fatores mais importantes para que a gente possa viver uma vida feliz. O famoso PERMA da psicologia positiva. A primeira delas é a gente nutrir emoções positivas, pensamentos positivos. Isso é muito importante. A segunda delas é a gente ter um envolvimento social, a gente se envolver, ter amigos, participar de discussões da sociedade, a gente se envolver ativamente na nossa sociedade, com as pessoas que nos rodeiam. O terceiro é nutrir relacionamentos saudáveis, é ter bons relacionamentos, que também é uma consequência de uma boa inteligência emocional, de uma boa conexão afetiva. A quarta é a gente encontrar um significado para a nossa vida, é a gente ter um propósito, é a gente ter uma direção para a gente ir. E a quinta é a gente atingir esse objetivo, a gente ter resultados na nossa vida de forma regular. Esses são os 5 pontos que fazem com que as pessoas no final da vida se sintam mais felizes, se sintam mais realizadas. E a inteligência emocional, a gestão das emoções, ela vai favorecer todos eles, porque naturalmente, quando a gente consegue lidar melhor e controlar melhor as nossas emoções, a gente tende a pensar mais positivamente. Não é, caramba, vai acontecer aquilo e eu vou estourar, e eu vou arrebentar, e eu não sei o que eu vou fazer, e eu não me controlo em algumas situações, principalmente às vezes com nossos filhos, ou então em relações no trabalho também, mas em casa especialmente. Como que a gente pode lidar com isso? Então, você vê como é importante, como é fundamental, são grandes vantagens que a gente tem em trabalhar isso com os nossos filhos. A gente vai dar para eles ferramentas para a vida deles, para que eles busquem, construam uma vida mais feliz, com mais significado para eles, que é o grande propósito da gente como pai e como mãe. É a gente poder oferecer para eles as condições deles serem felizes, se tornarem seres humanos, adultos, autônomos, capazes de fazer boas escolhas, de fazer boas amizades, se envolver, se relacionar com pessoas interessantes, que cativem. Não é isso? Não é verdade? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que primeiro então acolher essa criança interior, a gente também tem que muitas vezes aceitar as nossas sombras, aceitar aquelas partes de nós que nós não gostamos muito, muitas vezes. A gente tem que entender melhor como que nós funcionamos, estar atentos para as nossas respostas. Como é que eu estou respondendo? E aqui é muito interessante porque a gente precisa encontrar formas de quebrar padrões. Quais são os padrões que a gente estabelece? Como que a gente está respondendo a situações, principalmente em relação aos nossos filhos? E se a gente quer mudar, se a gente quer fazer diferente, se esse padrão não está tendo um resultado que a gente espera que tenha, a gente tem que mudar esse padrão.
E tem aqui essa história que eu ia contar para vocês, eu vou trazer agora. Foi esses dias, talvez uns 2 dias atrás, já era tarde, já eram umas 10 horas, e a Maia estava querendo jogar um joguinho no computador. Eu falei, Maia, a gente vai jogar o papai vai jogar com você e depois a gente vai desligar para dormir. Tá bom? Tá bom. Terminou o joguinho, ela não quis desligar, não queria desligar, não queria dormir. Falei, o papai já tinha falado, vou desligar. Desliguei, vocês imaginam, né? Então ela ficou frustrada, ficou com uma mistura que ela mesma depois reconheceu de tristeza com raiva e chorou, brigou, falou um monte de coisa para mim e ficou toda alterada. Foi para a cozinha, eu fui para a cozinha também, a gente se encontrou lá, ela não queria falar comigo, não queria olhar para mim. Daí uma hora eu fui querer passar pela porta e ela estava bloqueando a minha saída. Eu ia para um lado, ela ia para o mesmo lado. Eu, em outros momentos, talvez, falaria para ela, falei, Maia, sai da minha frente, o papai quer passar, com licença, sai, passaria, ou então poderia brigar com ela, ou poderia mandar ela para a cama. E eu, naquele momento, eu comecei a fazer esse passinho para um lado e para o outro e comecei a dançar. E falei, então você quer dançar tango comigo? E ela ficou meio assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Eu peguei e falei, então você quer dançar valsa comigo? E fiquei ali fazendo alguns passos de samba, de valsa, de tango, daquele meu jeito bem desengonçado que eu sou com dança. E ela começou a rir e ela daí se abriu, né? Ela acabou vindo, me abraçou minha perna, eu levei ela para a cama, a gente foi dormir, a gente deu risada junto com isso. E isso é um tipo de quebra de padrão. Então a gente tem, às vezes, em momentos de raiva, em momentos que a gente está sentindo que a gente vai estourar, a gente pode fazer o quê? A gente pode sair do lugar, vai, se tranca no banheiro, fica lá, lava a cara, sei lá, sai daquele lugar. Você respirar, né? Muitas vezes, às vezes, concentra na tua respiração, respira 2, 3 vezes, tenta acalmar um pouco aquele impulso inicial que surge. Ou então fazer alguma coisa engraçada, como eu fiz ali naquele momento. E então são formas de você quebrar o padrão daquele instante e você pode, a partir daí, construir algo diferente, construir algo novo, que vai fazer com que a gente depois, né, nesse caso especificamente, depois no dia seguinte a Maia acordou, eu fui ter com ela na cama dela, que ela chamou a gente ficou ali conversando um pouquinho e eu comecei a falar com ela sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Né, com os bonequinhos, o que aconteceu, e ela entendeu muito bem aquilo que estava acontecendo, a maneira como ela respondeu, a maneira como eu reagi, e depois como a gente foi muito legal fazer essa construção, essa reconstrução com ela, e daí a gente deu risada de novo e foi muito divertido, foi uma coisa gostosa, o que poderia não ter sido, se eu tivesse respondido talvez de uma forma mais impetuosa, né? Sai da frente, com licença, e passasse por cima dela naquele momento. Então esse é um exemplo, por exemplo, né? Esse é um exemplo que eu trago de como que tá preparando também esse material aqui para vocês. Eu sou ser humano também, eu tenho as minhas falhas e como isso tem me ajudado também na relação que eu estabeleço com os meus filhos. De forma bem sincera aqui, também agradeço muito também por essa oportunidade para todos vocês aí que estão estimulando também essa produção de conteúdo. Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a gerirem melhor as emoções? Primeiro de tudo, né, eu acho que ficou bem claro aqui, sermos o exemplo, sermos exemplo para eles. A gente conseguir desenvolver também essa habilidade de gerir as nossas próprias emoções. Ensinar para eles também a entenderem, usar aquele ruler para eles reconhecerem um pouco mais o que está acontecendo com eles, quais são as emoções que eles sentem, como que eles expressam essas emoções, quais são as respostas que eles dão, quais são as consequências dessas respostas emocionais também que eles têm, fazer com que eles aos poucos vão conectando o andar de baixo, onde a emoção é gerada, onde a emoção nasce, com o andar de cima, onde a emoção ela é processada, ela é transformada em sentimento, em ação, onde a gente consegue, a partir daí, dar significado para essa emoção. E esse significado vai gerar um comportamento, vai gerar uma ação, né? Vai gerar uma resposta racional daí, controlada.
Adaptar algumas técnicas também é bem legal, né? Tem algumas técnicas, por exemplo, que a gente usa, pode ser mental ou pode ser física, por exemplo, de encher o balão. Então, quando a criança está com muita raiva, no momento de explosão, a gente pode usar a técnica do balão. Enche o balão com essa raiva, enche, põe toda a raiva para fora. Ela enche o balão e depois a gente estoura o balão. Pode ser mentalmente. Fala, estoura esse balão, estoura o balão da raiva. Então, ela põe a raiva para fora através do sopro e depois estoura o balão. Essa é uma técnica que funciona muito bem, porque trabalha a respiração e trabalha também essa imagem do estouro, né? Então a raiva estourou e ela se dissipou. Dá para trabalhar com crianças aí a partir dos 4, 5 anos, é uma técnica que dá para trabalhar tranquilamente com menores também, dá, dos 2, 3 anos, daí de uma forma um pouquinho mais lúdica talvez, mental. E essa é bem legal. Existe uma outra técnica que você dá para fazer, daí você tem que construir. Usa um rolinho de papel higiênico, coloca lá uns papeizinhos, depois eu até posso liberar para vocês algumas dessas imagens, para que vocês possam construir esses materiais, que é um rolinho de papel higiênico que você sopra e daí tem uma boquinha de dragão, e daí os paninhos fazem assim e voam, então você pode soprar também o dragão e a raiva também pode ir embora ali, né, como se fosse o fogo do dragão, né? O dragão soprando um fogo. É uma técnica bem legal para situações assim em que a criança não está sabendo lidar muito bem com a raiva. Existe também o repelente do medo, que é uma outra técnica bem legal, que pode também ser com água, com um sprayzinho de água, ou então também de forma lúdica, com uma brincadeira assim, né? Um sprayzinho que a gente tem na nossa mão, que é invisível, e que a gente se tem medo, a gente pode jogar esse repelente do medo no ambiente e o medo desaparece. A gente pode lidar dessa forma também, que é bem legal. Existe a caixa da tristeza, que é você colocar os sentimentos, aquilo que te deixa triste, ou então momentos que te deixa triste numa caixinha, e vai colocando a tristeza naquela caixinha, e tira de dentro de você e põe na caixinha, e depois a gente pode abrir aquela caixinha e ver quais são os eventos, as situações, os momentos em que aquela criança sentiu tristeza, e tentar trabalhar e ressignificar alguns desses momentos também com a caixinha da tristeza. Com certeza funciona em adultos, sim, Thiago, também dá. Principalmente aqueles adultos que têm um bom relacionamento com a sua criança interior e que gostam, né, disso, de brincar e do lúdico, realmente funciona muito bem. Tem o balde do nojo, enfim, são várias técnicas que a gente tem, que, né, existem aí, dá para procurar algumas outras também, vocês com certeza vão encontrar, mas quem quiser, entre em contato comigo que eu disponibilizo algumas delas, que são formas mais lúdicas de lidar com essas emoções, né, junto com a criança. É fundamental com a criança a gente não tentar racionalizar a emoção, então a gente tem que usar mais a questão da representação simbólica, do lúdico, dos jogos, das encenações. Então a criança ela tem muito mais condições de entender e expressar determinadas emoções dentro de um ambiente de encenação, por exemplo, né, de um role play. Então a gente faz um jogo e dentro do jogo às vezes você tem que ter um papel diferente do que o de pai e de mãe. Então muitas vezes, provavelmente vocês já brincaram com as crianças de vocês, onde vocês são o filhinho, ou onde vocês são um animal, um bichinho, e você dentro dessa brincadeira, desse jogo, a gente pode trabalhar situações também que vão fazer com que ela compreenda, entenda um pouco melhor essas formas de expressar as emoções delas. Daí cada uma dentro de uma especificidade natural, né? A gente tem que entender qual que é aí a particularidade de cada situação, de cada criança, para poder lidar com a forma específica que essa criança necessita. Mas são formas e são maneiras que você, pai, que você, mãe, tem de lidar com a criança e trabalhar com a criança tanto o reconhecimento dessas emoções, como também a maneira de expressá-las e também de fazer com que aquilo se controle, né? De você regular elas e lidar melhor com as coisas à sua volta a partir dessas emoções. Em alguns casos específicos, tá? E aqui eu não vou entrar muito no mérito para não criar nenhuma divergência assim, de linha de pensamento, mas em alguns casos específicos a gente pode até ter, por exemplo, algumas formas de extravasar, né? Principalmente a raiva. A raiva é talvez das 5, 6 emoções a que mais tem energia, é a mais energética de todas, né? E então você pode
gritar com a criança, ou fazer ela gritar, ou então correr, pular, bater em almofada, bater com a almofada no chão, na parede, enfim, alguma coisa que ela possa fazer para extravasar aquele sentimento, para colocar aquela energia para fora e depois ela retoma e se recompõe. Também pode ser utilizado esse tipo de técnica em algumas situações específicas, não vou entrar aqui no mérito assim, de caso a caso. Beleza? Então, para a gente já caminhando aqui para o nosso fim, né, que hoje eu não quero cair aqui ao longo da live, né, deixar aí ela finalizadinha, bonitinha. Tá claro para vocês? Tá legal para vocês? Fez sentido? Ajudou alguma coisa aí na vida de vocês? Vocês acham que vão poder aplicar? Mudou alguma coisa, algum conhecimento, alguma habilidade que vocês vão poder agora aplicar daqui para frente com os filhos de vocês, com alunos, quem é professor? Tá valendo a pena? Legal? Maravilha. Vamos lá então. Expressar as suas emoções com clareza e de forma precisa, aquilo que a gente sente. Então falar isso com a criança, ser sincero com ela e se expressar de forma real, olho no olho, né, de forma clara, sincera com ela, é muito legal. Isso faz muita diferença, né? Essa sinceridade, essa expressão, você ser sincero com os seus próprios sentimentos em relação ao que está acontecendo com a criança, porque ela vai aprender a fazer da mesma forma, ela vai aprender com você. Nunca, em hipótese alguma, tá? E um ponto bastante sensível, nunca transfira a responsabilidade sobre os teus sentimentos. Os teus sentimentos são teus. A forma como você interpreta, como você significa as tuas emoções, elas são tuas. Falar, como eu falei ali no início, né? Falar, você me deixa triste, você me deixa nervosa, você me deixa chateado, é passar a responsabilidade do que você está sentindo para a criança. Então identifique aquilo que está acontecendo em você, identifique o que está acontecendo dentro de você, tá? Tenha esse olhar para si mesmo e depois você pode expressar e verbalizar o que você está sentindo, mais ou menos nos moldes da comunicação não violenta, que eu falei na semana passada, tá? Quem não conhece pode entrar em contato que eu passo também o material da semana passada. Então você expressa de uma forma que você coloque para a criança que você está sentindo alguma coisa, que você precisa de algo, né? Você tem uma necessidade e faz um pedido para ela, mas nunca responsabilize o outro por aquilo que você sente, tá? Nunca. E utilize os teus sentimentos, utilize as emoções que são naturais do ser humano, que são parte de nós, utilize para que você se motive a tomar uma decisão assertiva. Utilize essa energia para atingir os teus objetivos, para conseguir os resultados que você está buscando, né? Utilizar as nossas emoções como uma alavanca para as nossas conquistas. Isso é fundamental. Então você pode sentir raiva e é importante porque a raiva ela é a expressão de poder, de força. A raiva é uma fonte de energia. O medo, ele é uma expressão de superação de novos desafios, né? Do desconhecido. Então quando a gente sente medo é natural, né? Eu costumo dizer também para os meus filhos, sentir medo é normal, né? E eles falam, mas é que eu queria ser mais corajoso. Eu falei, mas ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é você, apesar do medo, ir lá e fazer. É você enfrentar os teus medos. Coragem é enfrentar os medos e não ter medo. Então você canalizar a tua emoção para realizar coisas é muito legal. E se você conseguir ensinar os teus filhos a canalizar as emoções deles para a realização de coisas, quem é capaz de dizer do que eles serão capazes no futuro? Quem será aquele homem, aquela mulher que vai bater na tua porta daqui a 20, daqui a 30 anos? Como que ele vai conseguir lidar com a vida? E a empatia, por fim, né? A empatia é fundamental, essa conexão, a empatia é parte dela. É fundamental que a gente tente lidar com as emoções dos outros sem julgar e sem querer controlar.
Isso então são aí as minhas dicas para como lidar com as emoções e como que a gente pode ajudar os nossos filhos lidarem melhor com as emoções. Quais são as vantagens disso? Então eu fiz aqui uma lista de vantagens. Quais são as vantagens em saber lidar melhor com as emoções? A gente tem muito mais produtividade, a gente tem muito mais satisfação nas nossas atividades do dia a dia, a gente tem muito menos ansiedade, né? A famosa palavra aí, o mal do século. Então a gente consegue lidar melhor com esse estresse, né? E gera menos ansiedade. A gente gera e se conecta mais com as pessoas, ou seja, a gente tem interações humanas mais positivas, mais saudáveis. A gente assume mais a responsabilidade por aquilo que nos diz respeito. A gente não transfere a responsabilidade para os outros, a gente assume elas. A gente tem um autocontrole mais bem desenvolvido para lidar com as situações do dia a dia. E isso faz com que a gente tenha o quê? Maior adaptação à mudança, que a gente consiga solucionar melhor os problemas e que a gente consiga ter melhor tomada de decisão. É importante ou não é que a gente desenvolva a gestão emocional das nossas crianças? Essas vantagens são o suficiente para que a gente possa oferecer esse presente para a vida para elas? Como pais, como mães, nós temos a responsabilidade de fazer isso. Tá? Eu fico à disposição de vocês. Tá? Eu vou colocar aqui os meus contatos. Eu só quero que me falem aqui se os meus contatos estão certos ou estão invertidos. Tá? Daí fiquem à vontade, quem quiser aí entrar em contato comigo por qualquer um dos meios, fiquem à vontade, eu fico bem à disposição aí para a gente para eu passar esse material da live para vocês. Tenho o material também da live passada, também, que é sobre comunicação, então quem não teve lá presente, eu posso passar também o material da live passada. Manda um direct, manda uma mensagem, entra em contato pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, tá bom? Eu fico mesmo à disposição de vocês. O filme, né? Fica aí a dica do filme, que é o Divertidamente. Então quem não assistiu, assista com as suas crianças, eles vão adorar. Tem também uma lista aí eu acho que o Jean colocou ali, né, Jean? A lista de livros também que embasaram um pouco a produção desse conteúdo e que são livros que são bem interessantes também para quem é pai, para quem quer desenvolver mais. Estava invertido? Aqui, ó. Então eu tenho. Então vocês têm que usar a técnica do Da Vinci, né? A técnica do Da Vinci. Tá? Então tá aqui os contatos, certinho. Gente, muito obrigado mesmo, tá? De coração. Um grande beijo a todos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram tirar agora, a gente tem aqui ainda uns 2 ou 3 minutinhos para poder finalizar. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe. Semana que vem tem mais, tá? Na quarta-feira da semana que vem, no mesmo horário, eu vou estar aqui de novo com vocês para trazer aí mais conteúdo de qualidade, para a gente continuar trabalhando aí essa questão do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento infantil. Tá? É um projeto legal que eu estou construindo, é um curso bem bacana, são 6 módulos desse curso, com muito conteúdo, e eu quero compartilhar aqui com vocês aqui um pouco disso, um pouco dessa construção, que vai me ajudar bastante também a fazer alguma coisa de muita qualidade aí, que vai ajudar com certeza todos nós aí nesse processo de educação das crianças. Toda quarta, a princípio sim, pelo menos nas próximas 4 quartas, tem previsto aí 6 lives, tá? Essa é a segunda, então temos pelo menos mais 4 lives aí marcadas, tá? Vou salvar, Paulo, vou tentar salvar dessa vez, vai ficar salvo. Alguém mais tem alguma questão que passou aí, porque eu não consigo daí acompanhar? Deixa eu ver se voltar aqui um pouquinho. Obrigado, Kleber, obrigado pela presença. Obrigado, Lu, que legal que vocês estão aqui. Um grande abraço para vocês. Tá? Fer, obrigado também aí pelo prestígio. Irene, todo mundo aí que teve, o Marlon, legal, Marlon Tales. Presença aqui do Ricardo e da Heloísa, né? O pai e a mãe aí prestigiando o filho. Que legal, muito obrigado. Esse pessoal todo lá da Escola Casa da Árvore também, um grande abraço, né? A escola dos meus filhos.
É muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu espero que a gente continue aí podendo manter essa parceria em relação à educação das nossas crianças aí de hoje em diante, tá bom? Mais uma vez, então, muito obrigado a todos vocês, tá? Vamos ficar por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Quem quiser o conteúdo dessa live, me manda um direct, me manda uma mensagem, escreve um e-mail, me manda que eu vou ter o maior prazer aí de mandar para vocês também, tá bom? Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.